o que tu tens em tua casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, a mulher, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Senhor, nos colocamos diante de Ti e pedimos a Tua direção sobre esse tema, sobre esse texto, que a Tua palavra nessa noite, Pai, aumente a nossa fé, traga solução sobre tantos problemas que vivenciamos nos nossos dia a dia. Assim como o Senhor abençoou esta viúva e solucionou o seu problema, eu sei que nessa noite há pessoas que estão aqui e que vivem também grandes problemas e grandes dificuldades, mas que o procedimento, a forma e a fé dessa mulher possa trazer solução a cada um de nós. Assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui nós temos uma história, e é uma história de dificuldade, de necessidade, e não é muito diferente da história que vivemos hoje. Cada um de nós vive o seu dilema, tem as suas lutas, tem as suas necessidades, e sempre é bom a gente aprender com a palavra, sempre é bom a gente recorrer à palavra, porque é somente através dela que nós poderemos encontrar a solução, né? Dificuldades que nós vivemos hoje são diversas, poderia dizer financeira, familiar, política, sim, dificuldades morais, conflitos interiores que vivemos, e inconstância na vida cristã. Eu creio que, mais do que nunca, hoje nós vivemos uma inconstância cristã, na vida cristã. As pessoas têm dificuldade de solidificar a sua fé, de se afirmar na vida cristã. E esse texto, ele nos remete a uma mulher, uma viúva, que estava ameaçada de perder os seus 2 únicos filhos. Para a gente entender o contexto, mais ou menos, da situação dela, todos nós já ouvimos falar, e algumas vezes estudamos, que a mulher naquela época, naquela sociedade, era uma pessoa muito discriminada. Hoje nós temos um avanço muito grande com relação à mulher, graças a Deus, porque Deus vai se revelando, Deus vai mostrando que a mulher, ela não é inferior ao homem, e também não é superior, são iguais, são parceiros. E só que nessa época aqui,
A mulher não trabalhava, ela dependia inteiramente do marido. E nós temos aqui a história de uma mulher e esposa de um profeta. Naquela época também, os profetas não eram como muitos profetas de hoje, né? Hoje nós temos muitos profetas aí que são milionários, têm muito recurso. Naquele tempo, a chamada profética era uma chamada sacrificial mesmo. A pessoa tinha de se doar, abdicar de muitas posições, de poder, de dinheiro, de negociatas. Ainda temos profeta como antigamente? Claro que temos. Deus ainda mantém os seus remanescentes, eu creio assim. Acredito dessa forma, que Deus ainda tem levantado profetas verdadeiros nesses últimos dias, por mais que as pessoas digam que não. Eu acredito que Deus ainda tem levantado o profeta. E aquele homem era um profeta, servo, era um auxiliar do trabalho, nem um pastor. Ele podia dizer que esse homem não era nem um pastor, ele era um auxiliar do pastor. E se naquela época o pastor já tinha dificuldade, imagine um seu auxiliar. No entanto, esse homem, ele veio a falecer. A Bíblia não diz qual foi a causa da morte, mas ele faleceu. E aí, aqui começa a dificuldade dessa mulher. Começa a luta, porque uma mulher viúva, sem trabalho, e a Bíblia diz que aquele homem, ele tinha algumas dívidas, e naquela época também, as dívidas tinham de ser pagas, e quando a pessoa não tinha dinheiro, mas tinha filhos, os filhos eram levados para trabalharem como escravos, e eles só eram liberados quando toda a dívida que o pai tinha feito fosse paga. E aí essa mulher, ela entra em desespero, ela entra em conflito, porque os filhos, eles eram a fonte de recurso dela, porque aqueles filhos iam trabalhar para sustentar aquela mãe. Não havia INSS, não havia pensão nenhuma, ela dependeria daqueles filhos, e aqueles filhos seriam levados para pagar a conta do pai que tinha falecido. E aqui começa, quero destacar alguns pontos importantes nesse texto, nessa história. O primeiro ponto que eu quero destacar é que aquele homem, aquele profeta, apesar de ter sido um profeta pobre, sem recursos, que deixou algumas dívidas depois que morreu, aparentemente, parece ser contraditório, mas ele deixa uma grande fortuna àquela família. Ele deixa um grande legado àquela família. Por quê? Porque quando ela vai ao profeta, ela diz o seguinte: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia a Deus. Está aí algo que não pode faltar na nossa casa. Está aí um legado, está aí uma fortuna, está aí uma herança que não pode faltar nas nossas famílias. Temer a Deus, o temor a Deus. Porque nós podemos ter muito dinheiro, nós podemos ter todo o recurso desse mundo, mas se nós morrermos e não deixarmos o legado, a fidelidade para com os nossos filhos, para com a nossa esposa, para com a nossa família, de nada valerá. Então, aquele homem, apesar de ter deixado a sua família aparentemente desprotegida financeiramente, mas ele deixou um grande legado de fidelidade a Deus, tá? E vejam, alguém que tem temor a Deus, é alguém
que tem comunhão com Deus. A gente vai ver com alguns textos 3 importantes legados que ele deixou. Primeiro, ele deixou um legado de comunhão com Deus. Ele morre, ele deixa dívida, todavia ele era um homem fiel, era um homem íntegro. E aí, o primeiro legado que ele deixa está no Salmo 25, verso 14. Salmo 25, verso 14, que diz o seguinte: a intimidade do Senhor é para os que o temem, as quais ele se dará a conhecer, as quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então vejam bem, apesar de não ter ficado nenhum dinheiro, nenhum recurso àquela família, mas ficou a comunhão com Deus. Eles tinham comunhão com Deus. Eles podiam conversar com Deus. Eles tinham intimidade com Deus. Irmãos, e isso não tem preço. Não tem preço. Não dá para calcular o valor de alguém que tem comunhão com Deus. Comunhão com Deus não dá para ser comprado no supermercado. Comunhão com Deus não dá para ser transferido de conta bancária. Comunhão com Deus requer uma vida toda de busca incessante, de oração, de contrição e de ensinamento. Então, vejam que, apesar dele não ter deixado, repito, apesar dele não ter deixado nada, mas ele deixa um legado de intimidade com Deus, de comunhão com Deus. Será que nós temos deixado isso como exemplo para os nossos filhos, para a nossa família? Será que se a nossa vida, ela tem sido uma vida de comunhão com Deus, tão íntima, tão ampla, que se nós morrermos, a nossa família continuará tendo? Essa é uma pergunta. Cada um de nós terá de ter a sua própria resposta. O segundo legado que ele deixou, através do seu temor a Deus, está no Salmo 25, no verso 12. Salmo 25, no verso 12, que diz assim: ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Queridos, isso não tem preço também. Você saber exatamente qual seja a vontade de Deus para a sua vida, você saber exatamente qual é o propósito de Deus para o seu caminhar, para a sua vida cristã, as decisões que você precisa tomar, os caminhos que você precisa escolher, isso é um legado. E isso é somente para aqueles que temem ao Senhor. Então, ele deixa uma vida de comunhão com Deus, mas também ele deixa uma vida de direção de Deus. Aquela família, você vai ver, e nós vamos ver no decorrer dessa mensagem, que aquela família, ela não ficou desamparada. Não. Tanto é verdade que ela toma as decisões certas, ela recorre às pessoas certas. Por quê? Porque aquele homem temia Deus e ele ensinou a sua família que eles precisavam ter uma intimidade com Deus, porque isto daria a eles a possibilidade de entender qual a direção que Deus tinha para as suas vidas. Que bênção, né? Que legado. Não é fácil. É difícil. Entender, compreender a vontade de Deus, compreender o querer de Deus para as nossas vidas, permitir que Deus faça as nossas escolhas, só para quem tem intimidade com Deus, e só tem intimidade com Deus quem o teme. Quem o teme? Que herança
O terceiro legado que ele deixou à sua família está em Provérbios, no capítulo 9, no verso 10. Provérbio 9, 10, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Terceiro legado, ele deixou uma vida de intimidade com Deus. Ele deixou o direcionamento de Deus para a sua família, mas ele também, através do seu temor, através dos seus ensinos, ele deixou a sabedoria à sua esposa e aos seus filhos. Quando a gente vai ver o resto da história, a gente vai ver a ação dessa sabedoria. Quando ela, com sabedoria, pede as vasilhas, quando ela, com sabedoria, convoca os seus filhos, todo um trabalho de alguém que é sábio, de alguém que é sábia. Por quê? Porque o seu esposo temia Deus e ele deixou como legado isso também à sua família. E aí, como resultado desse temor, dessa direção, dessa comunhão, dessa sabedoria, vem o resultado disso tudo, né? O primeiro resultado é, ainda no livro de Provérbios, verso 11, 9 e 11, diz assim, Provérbios 9 e 11, porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Ou seja, o resultado de uma vida de comunhão com Deus, o resultado de uma vida direcionada por Deus, o resultado de uma vida em sabedoria com Deus, é justamente a multiplicação dos nossos dias na terra. Nós seremos abençoados. Há todo o interesse, deixa eu dizer uma coisa para vocês, há todo o interesse de Deus que os seus filhos vivam, e vivam muito na terra. Esse é o desejo de Deus, mas para isso é necessário que temamos a Ele, que tenhamos o seu direcionamento em todas as situações da nossa vida. Convide Deus para que Deus direcione tudo na sua vida. Não deixe nada sem o direcionamento de Deus. Ainda um outro texto, como resultado de temor a Deus, está no livro de Provérbios também, no capítulo 14, no verso 26, que diz assim: no temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Glória a Deus. Esse homem sabia que por ele temer a Deus, por ele ter ensinado a sua família a temer a Deus, ele tinha conhecimento de que o Senhor daria amparo a ele, e que o Senhor guardaria os seus filhos. Essa ameaça de escravidão para os seus filhos não se concretizaria, porque aquele homem, ele tinha essa sabedoria de que o Senhor é o forte amparo para os seus e refúgio para os seus filhos. Queridos, eu tenho vivido e visto isto acontecer nos nossos dias. Eu tenho visto isso acontecer na nossa congregação. Ali está nossa irmã Rosiane, esposa de um homem sábio. Ela ainda aguarda todos os trâmites para que possa receber a sua pensão. Mas enquanto isso, irmã, faltou alguma coisa? Todos os dias, Deus tem cuidado da nossa irmã. Irmãos, vocês não imaginam os testemunhos. Um dia a irmã vai vir aqui contar o testemunho. Ela própria vai falar do que Deus tem feito, como as pessoas vão e cuidam, como as pessoas se preocupam. Por quê? Porque a Bíblia diz: quem teme ao Senhor tem
forte amparo dele. Quem teme ao Senhor não mendigará o pão, sempre será cuidado por Deus. Queridos, eu vivo isso. Eu já tive empresa, tive lojas, e quando eu deixei tudo para ser apenas um pastor, teve um momento, confesso a vocês, que eu fiquei com medo. Mas já se vão mais de 20 anos, irmãos, e até aqui nunca nos faltou nada. Nunca nos faltou nada. Os irmãos podem até pensar, pastor Adiel deve ganhar muito dinheiro. Não, irmão, não ganho. Eu ganho o que Deus manda no dia a dia. Eu vivo pela fé. Vivo pela fé. Por quê? Porque Deus tem me dado sabedoria e tem dado a cada um de nós. E nosso irmão Antônio sempre foi um homem sábio, prudente, e ele se foi. E ele deixou um legado de sabedoria, legado de comunhão com Deus, legado de direcionamento de Deus, e Deus tem honrado tudo aquilo que ele viveu. Está aí sua família. Brevemente, a nossa irmã vai estar com a sua pensão, recebendo sua pensão, vai poder ajudar, vai poder investir em outros que Deus vai permitir que vivam, para que a gente possa ver a palavra de Deus se cumprir na vida de cada um de nós. Agora, queridos, todos nós sabemos que o homem sem Deus, diante de uma situação como essa, se desespera. Quantas mulheres, inúmeros casos de mulheres que ao ficarem nessa situação, elas deram cabo de suas próprias vidas e de seus filhos. Quantos a gente já viu, quantos homens que ao passarem por crises, aí acabam tirando a sua própria vida e também a vida dos seus familiares. Por quê? Porque essas pessoas não têm o temor de Deus, não têm o direcionamento de Deus, não têm a sabedoria de Deus. Segundo ponto, aquela mulher, por ser uma mulher sábia, por ter recebido esse legado, ela procura a pessoa certa. Veja só, porque às vezes a gente quer um milagre, a gente quer a direção de Deus, a gente quer a orientação de Deus, mas procura a pessoa errada. Pessoas erradas não vão nos orientar certo. É necessário que a gente procure a pessoa certa. Certa mulher, viúva de um dos discípulos do profeta, clamou a Eliseu. Olha só, ela foi diretamente a quem de fato ela deveria ter ido. Eu imagino que naquela época havia outros profetas, talvez muito mais bem-sucedidos do que o próprio Eliseu. Quantos ministérios tinham naquela época? Eu não sei, mas por certo não tinha só o ministério de Eliseu. E poderia ser ministérios mais bem-sucedidos, porque às vezes a gente vai pela aparência, porque às vezes a gente vai pelo poder que as pessoas têm, pelo recurso que mais tem. Só que quando a gente vai à pessoa errada, a gente também tem a resposta errada. Tá? Eliseu, ele conhecia o marido dela. E Eliseu era um verdadeiro profeta. Eliseu estava preparado para ajudar aquela mulher. Tá? Então, deixa eu dizer uma coisa, para fechar mais esse ponto aqui. Deus tem pessoas preparadas e capacitadas para usar aqui na terra em nosso favor. Existem as pessoas certas, existem as pessoas preparadas que vão
nos responder, que vão nos ajudar, que vão nos dar, às vezes, a direção, porque apesar dela ter a sabedoria e ter o direcionamento de Deus, naquele momento de aflição, naquele momento de dificuldade, ela estava sem essa direção. E ela vai exatamente à pessoa certa. E quando ela chega com Eliseu, o que ele diz? Ele diz assim: então Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Ou seja, olha só, que pessoa certa, porque é uma pessoa que não é prepotente, é uma pessoa que não chama para si a responsabilidade de saber tudo. Ele diz: o que eu hei de fazer? Mulher, por que tu me procuras? Como tu vens a mim? Como é que eu posso te ajudar? Ou seja, é alguém que mostra a sua incapacidade. Ele mesmo não podia ajudar. Às vezes, irmãos, as pessoas esperam muito dos pastores, mas nós não temos nada. Talvez você tenha vindo comigo algumas vezes me questionar, me perguntar algumas coisas, mas a minha resposta para você é a mesma resposta que Eliseu deu àquela mulher: o que eu te hei de fazer? Eu não sei, eu sou limitado, eu tenho limites. Se ele ficasse até aí, ele demonstraria também a sua falta de fé. Todavia, ele vai além, ele diz o seguinte: o que te hei de fazer? Eu mesmo não posso te ajudar, eu mesmo não posso resolver. Porque às vezes as pessoas vêm conosco e a gente, naquele momento, não tem a resposta, porque a gente não tem como direcionar, e as pessoas se frustram, porque elas acham que sempre a gente vai ter de responder a elas, sempre a gente vai poder solucionar o problema que ela está passando, mas às vezes nós não temos a resposta. E a pessoa não espera a segunda parte. Ela, quando ouve o que te hei de fazer, ela já desiste, ela já vai embora, ela já fica frustrada, ela já começa a murmurar, a falar: esse pastor não me ajuda, essa pessoa que se diz homem de Deus não me ajuda. Mas espera a segunda parte, porque a segunda parte é interessante. Ele diz assim: dize-me, o que tu tens na tua casa? Ou seja, às vezes a gente vai em busca de solução e a gente não tem nada. E foi a resposta daquela mulher. Ela diz assim: eu não tenho nada. Parece a primeira resposta do pastor, né, do profeta. O profeta diz: o que eu te fazer? O que ele te fazer? Quando ele pergunta para ela: o que tu tens na tua casa? Ela responde igual ele: eu não tenho nada, a não ser, olha aí, eu não tenho nada, a não ser. Por quê? Ele pergunta sobre casa. Eu vejo aqui uma coisa muito importante, porque casa tem todo um significado. Casa no Novo Testamento simboliza templo, igreja. Casa no Novo Testamento se simboliza corpo, local de habitação de Deus, local de adoração de Deus. Então, ele pergunta: o que tu tens na tua casa? Ou seja, o profeta está perguntando: o que tu tens dentro de ti? O que te restou ainda na tua vida? Qual o limite da tua fé para que esse milagre possa acontecer? Porque às vezes, como ela responde, ela diz assim: eu não tenho nada. Queridos, do nada não acontece o milagre. O milagre acontece de alguma coisa. Lembra quando Elias, ele profetiza ao rei que vai chover? E não chovia. 3 anos de seca em Israel. E aí ele profetiza, pela fé ele profetiza, e ele chega lá na sua casa e ele começa a orar, porque ele tinha profetizado algo que não acontecia há muito tempo.
E aí ele manda o seu ajudante e diz assim: olha, vai lá fora, vê como é que está o tempo. Aí o ajudante dele vai lá fora e volta e diz: não tem nada. Vai de novo, ele vai e o ajudante volta, não tem nada. Ele diz: não tem nada. Quando não tem nada, o milagre não acontece. Quando não tem nada, é impossível acontecer alguma coisa. Aí na sétima vez parece, o ajudante volta e ele: o que você viu lá fora? Ele diz: eu vi uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Agora ele diz: vai lá, corre ao rei, porque vai vir uma grande chuva. O que você tem? Eu pergunto nessa noite: o que você tem na sua casa? O que você tem na sua vida? Por que o milagre não está acontecendo? Porque às vezes nós não temos absolutamente nada. Não existe na nossa vida nem vontade de adorar o Senhor. A gente vem às vezes ao culto só para cumprir tabela, só porque é domingo, mas a gente vem sem nada, em busca de nada, e não recebe nada, e sai da mesma forma, e passa a semana, e vem a outra semana, sem nada. O profeta está dizendo: o que você tem na sua casa? O que você tem na sua vida? Você tem pelo menos o desejo de sentir a presença de Deus? Você tem pelo menos o desejo de ser curado? Você tem pelo menos o desejo de fazer uma coisa para Deus? Se você tem, vai acontecer. Se você tem, Deus vai fazer aquilo que você tem e vai multiplicar aquilo que você tem. Infelizmente, a gente tem uma geração sem nada. E os milagres não estão acontecendo. Por quê? Porque a geração não tem nada, não procura fazer nada, não procura buscar nada, e sem nada, nada acontece. O profeta perguntou: o que você tem na sua casa? A princípio, aquela mulher, olhando a situação dela, o desespero dela, a luta dela, a ameaça sobre ela, ela diz: eu não tenho nada na minha casa. Queridos, deixa eu dizer uma coisa: se essa mulher encerrasse a sua fala aqui, nada teria acontecido. Mas ela se lembra que ela tem uma vasilha. Aleluia, ela tem uma vasilha. Você tem alguma coisa, tem uma lembrança de uma mensagem profética para a tua vida. Você se lembra daquele encontro que você teve com Deus, aquele momento de glória que você passou na presença do Senhor. Você está lembrado? É através disso que Deus vai multiplicar, que Deus vai te encher, que Deus vai te renovar, que Deus vai fazer a multiplicação na sua vida. A palavra do Senhor diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória, quero lembrar o que eu tenho, o que me anima, o que me alegra, o que me motiva. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Essa mulher, ao responder ao profeta, a princípio ela diz: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. A maioria das pessoas, quando se encontra em situação difícil, nunca tem nada que possa ajudar a mudar. No entanto, como serva de Deus, ela lembrou-se que tinha uma botija de azeite. Sabe, irmãos, quando chega a crise, quando chega a dificuldade, nunca atentamos para o que temos. Essa é a verdade. Mas para o que não temos. Nunca lembramos das promessas de Deus. Nunca lembramos que o Deus que nós servimos é um Deus todo-poderoso, que faz milagres, que faz maravilhas. Às vezes
A crise é tão grande que a gente esquece até que tem um esposo ungido, escolhido por Deus ao nosso lado. A gente esquece que tem uma esposa que está lá ao nosso lado. A gente esquece dos nossos filhos. A gente esquece até que tem um pastor que cuida de nós. Quantas pessoas se esquecem do seu pastor na crise, na dificuldade? Mas esse esposo, essa esposa, esses filhos, esse pastor, essa igreja que ora por você, pode ser a botija de azeite que vai fazer com que esse óleo se multiplique. Se esquecem. Se esquecem. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça que é necessário ter pelo menos uma botija de azeite. É uma lembrança, é uma pessoa, é uma congregação, é um pastor, mas é importante. E ela vai ao profeta, e o profeta a orienta. E essa mulher, ela fez exatamente conforme o profeta a instruiu. Ele diz: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias. Agora não pede pouca, pede muita. Sabe, irmãos, na crise, na dificuldade, às vezes nos faltam ação, iniciativa, determinação, companheirismo, comunhão, admiração das pessoas, ajuda das pessoas. Às vezes a gente se fecha no nosso mundinho de crise. Ah, meu Deus, só eu estou aqui, parece Elias na caverna. Não, na crise, compartilha, pede ajuda, faz, age, toma iniciativa. Há uma multidão de pessoas que estão dispostas a nos ajudar, irmãos. São mais pessoas que querem nos ajudar do que as pessoas que querem nos atrapalhar. Essa mulher, ela não mediu esforços. Ela não disse: não, eu não vou pedir para ninguém, eu vou usar só as minhas mesmo. Por que eu vou incomodar o meu vizinho? Para quê? Incomoda mesmo. O profeta diz: vai lá e incomoda toda a tua vizinhança, chama todos eles. Sabe por quê? Porque quando as pessoas são incomodadas pela nossa crise, pelas nossas dificuldades, quando Deus faz o milagre, todos ficam sabendo. Hoje a gente tem uma geração que vive escondido, que tem vergonha do poder, da glória de Deus. Não é vergonhoso a gente contar as nossas dificuldades. É claro que a gente não vai contar para todo mundo, a gente não vai sair espalhando para todo mundo. Não, mas conte a pessoa certa, conte no lugar certo, porque quando Deus operar, quando Deus multiplicar esse azeite, todos os seus problemas vão ser solucionados. Deuteronômio 31, verso 6 diz: sejam fortes, sejam corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, diante dessa dificuldade, diante dessa crise, porque o Senhor seu Deus é quem vai com vocês, Ele não os deixará, nem os abandonará. Aleluia. Aquela mulher, ela foi obediente ao que o profeta falou. Ela vai à pessoa certa e ela obedece. Porque às vezes não adianta a gente pedir conselho e não cumprir. Eu já dei muito conselho. Eu creio que metade dos conselhos que eu dei, as pessoas simplesmente não fizeram como eu os orientei. Não estou dizendo que eu podia estar certo, podia estar errado. Então fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite sobre aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia,
Partiu, pois, ela e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhes traziam as vasilhas e eles a enchia. Segredo, queridos, da bênção de Deus, da multiplicação de Deus sobre a nossa vida é a obediência. Nós precisamos ser obedientes. O profeta Eliseu não era qualquer um, era um homem de Deus, um homem que Deus usava na terra. Se queremos ser abençoados, precisamos obedecer àqueles a quem Deus coloca sobre as nossas vidas para nos orientar. É verdade, irmãos. Ou você tem, e eu não estou falando isso porque eu sou pastor dessa igreja, ou você tem o seu pastor como alguém confiável, ou ele não é o seu pastor. Ou você confia, ou você não tem um pastor para cuidar de você. Por fim, busca as vasilhas vazias, não poucas. Interessante, né? A gente pode fazer muitas analogias, comparações, mas o que é interessante é que enquanto tinha vasilhas vazias, o azeite não acabava. A gente pode colocar isso como vidas. Enquanto tiver vidas vazias, precisando serem cheias da unção de Deus, a unção não acaba. O óleo continua. A graça de Deus continua, a misericórdia de Deus continua. Olha, irmãos, a gente vai, e já chegou esse tempo em que a gente começa a trazer pessoas para serem cheias, ou o óleo de Deus vai encerrar aqui nesse lugar. A gente não pode viver só para nós mesmos. É como diz aquela música muito combatida aí, polêmica, né? Orar para nós mesmos, viver para nós mesmos. Não, a gente está cheio, tende em busca de mais vasilhas vazias, para Deus continuar nos enchendo mais e mais. É tempo. E aí ela diz para o filho: meu filho, traz mais vasilha. E ele diz: acabou, não tem mais vasilha. E a Bíblia diz que imediatamente o azeite acabou. Será que nós viveremos sem esse azeite? Porque o azeite para multiplicar, o azeite para brotar, o azeite para produzir, precisa de vasilha. Se todo mundo for cheio aqui, onde vão estar as vasilhas para serem cheias? E se todos estiverem cheios, o azeite vai acabar. Olha o que diz Mateus 24, 14. Por que eu digo isso? Porque Mateus 24, 14 nos esclarece algo muito importante. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Ou seja, quando todos ouvirem a palavra, quando todos forem cheios da palavra, vai vir o fim. Vai acabar o azeite. Vai acabar a unção. É por isso que hoje as pessoas vivem de uma unção meio estranha, uma unção meio esquisita. É unção carnal, é unção emocional, porque a verdadeira unção tende a encontrar lugares onde as pessoas se sintam vazias para poder serem cheias. Quem está muito cheio de poder, de unção, de fogo, normalmente não vai ser cheio. Já está cheio, como é que Deus vai encher? A gente sempre tem de ficar na dependência de que precisa mais e mais e mais do Senhor. Que Deus nos abençoe. Fiquemos com essa reflexão, com essa palavra,
guardada no coração, para que a gente possa continuar sendo cheio cada vez mais.